E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje pessoal, tenho para vocês um vídeo bem legal. A gente sabe como o Makoto criou muitos e muitos personagens da Tibel queridos. O Makoto ele tem essa facilidade de criar personagens gentios, personagens que de longe a gente já se apaixona por ele. E por mais que Zatibel tem muitos e muitos personagens, é muito fácil a gente se esquecer de um ou outro, mas o Makoto com sua boa escrita consegue criar vários personagens queridos pelos fãs. Porém, dentre todos os personagens queridos por todo mundo, tem umas maçãs podres, tem uns personagens ali que ninguém gosta. Então, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre esses personagens. A gente vai listar aqui os 10 personagens Mamodos mais odiados de Zatibel pelos fãs. Então, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito e vamos nessa! Top 10 Papepúrio. O Papepúrio é um Mamodo arrogante e bem mimado e sempre tenta tirar vantagem de alguém. Mesmo não sendo um dos Mamodos mais fortes, o Papepúrio e a Arupa, sua parceira humana, ficaram em 8º lugar na Batalha Mamodo. O Papepúrio ficou em 8º, muito por conta de sempre se juntar a Mamodos poderosos. Tanto que normalmente em batalhas ele sempre citava nome de aliados poderosos para o inimigo ficar com medo dele. Já desde o começo a gente percebe como o Papepúrio não é um Mamodo muito legal, pois depois de ser recusado, não conseguir brincar no brinquedo por conta de ser muito perigoso pela estatura dele, ele simplesmente queria quebrar tudo e não deixar mais ninguém brincar. Falando tipo, se eu não posso, ninguém mais pode. Então todo mundo tem raiva do Papepúrio dele ter ido tão longe na história. Então ele merece sim o 10º lugar dessa lista. Top 9. Eido Kubozuka. Eido é um jovem skatista muito arrogante. Eido, como alguns outros humanos também, quando ganhou seu Mamodo, começou a usar ele para ganho próprio. Porém, Eido usava os poderes de Hide para bater em pessoas inocentes, cometer crimes ou até mesmo obrigar pessoas a servirem a ele. A gente viu isso com a Suzy, depois de usar os poderes do Hide para espiar a calcinha dela, ele ainda quis obrigar ela a ser a sua namorada, ao ponto de até tentar agredi-la. O Eido era tão problemático que até seu parceiro Mamodo tinha raiva dele. Como o Eido é um personagem muito problemático e deveria estar até maior nessa lista, ele é um personagem filler, né? Ele não teve tanto tempo de tela assim, as merdas que ele fez mais ficou mais em off-screen, a gente não sabe mais o que ele fez usando o poder do Hide, né? Então, ele merece aqui o 9º lugar. Top 8, Dawan Bell. O Dawan é o antigo rei do mundo Mamodo, sendo pai do Gash e pai do Xion. Ele venceu o último torneio 1000 anos atrás e ama muito seus filhos e o mundo Mamodo. O Dawan, pessoal, não é totalmente mal, porém, as atitudes que ele tomou na história deixaram muitos fãs chateados. Pois por mais que a gente entende que o Gash teve que viver isolado por conta do poder do baú zaqueiro que foi herdado, ele foi meio negligente com o Gash, pois o Gash viveu uma infância terrível. O Gash foi abusado demais, ele teve que trabalhar desde pequeno, não comia direito, não tinha amigos, não tinha nenhuma cama decente pra se viver. Isso que o Gash era o filho do rei e atual rei demônio, né? Sorte do mundo Mamodo que o Gash puxou a gentileza da mãe dele, pois pela vivência do Gash ele poderia muito ter ido pro caminho do mal. E isso graças à incompetência do pai do Gash de pelo menos mandar um cara ali, um soldado, né? Pra ficar de olho do Gash 24 horas. E a gente viu que ele mandou um soldado, sei lá, uma vez, só pra ter certeza, mas obviamente a velha enganou ele. E também muita gente ainda não superou o fato do treinamento do Xion. O Xion teve um treinamento abusivo demais. Por mais que o Dawan Bell tinha motivos plausíveis pra separar o Gash, pra treinar o Xion e tudo mais, podia ter feito de um outro jeito, né? E por conta disso, ele tornou um dos personagens mais odiados de Zatibel. Então ele merece aqui o 8º lugar. Top 7, Kif. O Kif é um dos Mamodos mais excêntricos que a gente viu na história. Ele é um personagem muito carismático, ele fuma, se estica, é masoquista, ele é um personagem muito caótico por si só. Porém, o Kif tá em 7º lugar nessa lista, nem é por conta que ele era vilão ou por conta da sua atitude, não. E sim por conta desse desgraçado que a gente não viu Bari vs Xion lutando na sala de controle. Pois mesmo usando o poder do Faldo para aumentar suas habilidades e mesmo assim perdendo pro Bari, ele ainda faz o Bari se sacrificar, sendo visto como um mau perdedor entre os Mamodos e principalmente odiado pelos fãs, que não deixou a gente ver essa batalha de Xion vs Bari. Top 6, Naomi.
A Naomi é uma criança humana, até onde a gente sabe, e praticava bullying com o Gash e o Magon todo santo dia. Seja perseguindo ele de carro, atropelando, até mesmo espancando ele, ela sempre fazia bullying com o Gash. E por mais que o Gash sempre protegia a Naomi, teve até aquele episódio do leão, né, que fugiu do zoológico e o Gash protegeu ela, mesmo depois de tudo que o Gash fez por ela, ela continuou fazendo bullying com ele, cara. Então sim, a Naomi até merecia um top maior nessa lista, cara. Mas óbvio, rapaziada, esse era o jeitinho da Naomi mostrar que ela gosta do Gash. Porém, eu acho que é tarde demais. Metade do fandom odeia a Naomi. Top 5 Ezros. Eros é uma criança Mamodo. Ele, juntamente com outros Mamodos, tem a habilidade de se transformar em uma criança humana normal, fazendo assim com que ele enganasse muitas pessoas com sua aparência fofa. Porém, a sua verdadeira personalidade é de um Mamodo egoísta, arrogante e principalmente manipulador. Durante a história, ele não mostrou nenhuma preocupação com nada além da sua própria ambição de se tornar o mais forte, ignorando completamente as ações gentis e altruístas do Shin, o seu parceiro humano. De todos os Mamodos que a gente viu na história, com certeza o Azorus é o top 3 ali Mamodos que chegam mais próximo de se tornar um psicopata. Ele tem muitos traços de psicopatia dentro dele, ao ponto de manipular o Shin para ele fazer coisas que não é da índole dele, distorcendo completamente os conselhos que ele recebeu da sua falecida mãe, sendo um dos Mamodos mais covardes de toda a história, merecendo justamente o 5º lugar dessa lista. Top 4 Xion Bell ou Zenobel. Xion é o Mamodo irmão gêmeo do Gash, o atual Rei Mamodo, e obviamente o filho da Bell, o antigo Rei Mamodo. Por mais que a gente sabe que no final de Zatch Bell o Xion teve seu mini arco de redenção, durante a história inteira o Xion foi o Mamodo que mais cometeu atrocidades. Ele quase matou seu irmão ao ponto de deixar ele até sem memórias, manipulou e obrigou vários e vários Mamodos a atacar o seu irmão. Durante a história, por mais que muitos Mamodos foram atrás do Gash por saber que o Gash era um pouco mais fraco, muitos outros Mamodos foram atrás do Gash porque o Xion obrigou eles a ir atrás dele, fora os vários e vários outros Mamodos que o Xion torturou. Como mencionei, por mais que no mangá o Xion teve seu arco de redenção e tudo mais, principalmente quem viu no anime odeia o Xion até hoje, pois no anime não tem um arco de redenção do Xion, então o Xion continua sendo muito odiado por muitas pessoas que consumiram o Zatch Bell. Top 4 Ryo. O Ryo é um Mamodo jovem centauro com uma boca no seu peito. O Ryo ele é muito odiado na história por conta de 2 motivos. As pessoas trabalhavam para ele ou morriam. Usando uma magia proibida de maldição, ele amaldiçoava as pessoas e se elas não fizessem o que ele manda, todo mundo morreria. E isso quase aconteceu principalmente com a Ellie, que ela já tinha uma doença terminal e se não fosse pelo Art e Gash Kyomaru, provavelmente ela teria morrido. E o segundo motivo que a grande maioria das pessoas odeiam o Ryo é que ele matou o Kyomaru. Muita gente chorou com a morte do Kyomaru, e com certeza o carisma do Ryo deve ter caído para muitas pessoas. Fora que ele ignorou a história inteira usar o Shimo, seu melhor amigo, e sempre queria ajudar ele, mas o Ryo nem chegou a perceber isso. Óbvio que a família do Ryo, principalmente o pai dele, tem culpa nisso, mas quem saiu como odiado da história foi o Ryo. Top 2, Soph ou Sophize. Sophize, ou como a gente conheceu no começo da história, Milord Z, foi um dos Mamodos mais terríveis que já passou na história de Zatch Bell, manipulando dezenas de pessoas para completar seu objetivo, ao ponto de nem se importar quem morria ou não. E não apenas pessoas, o Sophize manipulou muitos Mamodos também, ao ponto de até criar traumas psicológicos neles. Mas com certeza o que deixou o Sophize sendo um dos personagens mais odiosos de Zatch Bell foi o que ele fez com a Coco. Ele invadiu a vila dela, manipulou e sequestrou ela, ao ponto da pequena Coco não conseguir nem controlar o seu corpo. E o pior de tudo é que ela não estava em transe ou inconsciente. Por mais que ela não conseguia controlar o seu corpo, todas as maldades que ele fazia ela fazer, ela estava testemunhando isso, mas ela não conseguia controlar o seu corpo, ao ponto de queimar uma cidade inteira ou até mesmo bater na sua melhor amiga. Se não fosse pela ameaça do Brago de caçar ele no mundo Mamodo, no final de Zatch Bell ele ainda deixaria a Coco com traumas e sequelas para a vida inteira. Então o Sophize merece o top 2 dessa lista dos personagens mais odiados de Zatch Bell. E o top 1 dessa lista vai ficar pro Marus, pessoal. Óbvio, comparados aos outros personagens dessa lista, o Marus não foi tão cruel assim. Mas o Marus está no top 1 dessa lista porque eu nunca vi nenhuma única pessoa que gostasse dele. Até hoje ninguém perdoou o que o Marus fez com a Tio. O pessoal consegue perdoar a Naomi, consegue perdoar o Xion, consegue até perdoar o Sophize, mas o Marus o pessoal não consegue perdoar.
Antes de começar a Batalha Mamodo, o Maz era praticamente o melhor amigo da Teal. Eles sempre saíam juntos, sempre conversavam juntos, se divertiam juntos lá no mundo Mamodo. Eram bons amigos, eu até diria que pra Teal eles eram mais do que amigos, tá? Porém, o que a Teal não esperava é que o Maz é o Mamodo mais falso que já existiu no mundo Mamodo. A partir do momento que a batalha começou, ele foi logo caçar a Teal. A sua atitude mudou drasticamente, tornando muito mais cruel, orgulhoso e principalmente muito violento. Mas na verdade era a verdadeira personalidade dele, um Mamodo totalmente desprezível. E sabendo que a Teal ainda não tinha encontrado seu parceiro humano, ele ataca ela dentro do navio e joga ela no oceano. Ao ponto de nem queimar o seu livro, ele queria mesmo que a Teal morresse, deixando uma cicatriz no seu pescoço. E por conta desse acontecimento, a Teal nunca mais foi a mesma, passando a ganhar um outro ponto de vista sobre a natureza das amizades dos Mamodos. Então, como eu mencionei antes, por mais que muitos Mamodos aqui nessa lista fizeram muito mais maldades que o próprio Mars, eu nunca vi ninguém defendendo o Mars ou elogiando ele. Todo mundo que fala do Mars já é pra falar mal dele, cara. Então, ele merece o top 1 dessa lista. E é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Comente aqui embaixo se eu esqueci algum outro personagem muito odiado de Zatch Bell. Comente aqui embaixo pra gente talvez faça uma parte 2 desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal caso você não é inscrito ainda. E nos vemos no próximo vídeo.